Fala galera, aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre as faces da intolerância. Então vem comigo. No Brasil e no mundo, a crise econômica e política, a falta de perspectivas e as distâncias culturais e sociais abrem espaço para discursos extremistas e impulsionam manifestações de intolerância, como racismo, homofobia, xenofobia e preconceito religioso. A internet e as redes sociais também têm papel central na visibilidade e na repercussão dos episódios de intolerância. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, em 10 de dezembro de 1948, em Paris, como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. Desde sua adoção, em 1948, a DUDH foi traduzida em mais de 500 idiomas, considerado o documento mais traduzido do mundo, e inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. A DUDH, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus 2 protocolos opcionais sobre procedimento de queixa e sobre pena de morte, e com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu protocolo opcional, formaram a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. Uma série de tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos foram adotados desde 1945. Exemplos: a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, em 1948. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, em 1965. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, em 1979. A Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1989. E a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006. O que é intolerância? Significa impaciência, incapacidade de suportar, falta de condescendência e de compreensão. Também compreende o sentido de inflexível, rígido e que não admite opinião ou posição divergente. A dificuldade em aceitar diferenças faz com que se veja uma ameaça naquele que não é um semelhante, o que, como consequência, gera um isolamento de grupos. Exemplos de situações como essa são o isolamento de minorias historicamente excluídas, como os negros e os índios. Atualmente, devido à crise imigratória, também há casos de isolamento em relação a imigrantes e refugiados, que pelo impacto que podem causar nos países que chegam, passam a ser vistos como inimigos. A dificuldade em aceitar o diferente não é um fenômeno apenas da nossa época. Não precisamos ir muito longe, basta lembrar que em nosso processo de colonização, as diferenças entre as populações que aqui viviam e os europeus foram motivos de violência e perseguições. Em seguida, a crença da superioridade racial dos colonizadores foi o que motivou a escravidão dos negros, que durou quase 4 séculos. Mas se formos ainda mais longe na história, encontraremos exemplos de impérios que se construíram à base de muita violência e de extermínio de populações. Os romanos, por exemplo, impunham a sua cultura sobre os outros povos por se considerarem superiores. Na Idade Média, a Igreja Católica perseguiu e puniu aqueles que possuíam uma crença diferente da que pregavam.
podemos encontrar diversos exemplos de intolerância extrema em regimes ditatoriais, como foi o caso do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália e do stalinismo na União Soviética. Em todos esses casos, houve restrição das liberdades individuais e diversos tipos de violência. É bastante evidente nesses regimes a ideia do ultranacionalismo. O ultranacionalismo é uma corrente de pensamento que valoriza de maneira extrema as características de uma nação. Nesses casos, é muito comum que haja desvalorização e intolerância ao que vem de fora. Xenofobia. No mundo, a intolerância tem se mostrado bastante evidente com as complicações geradas por uma das maiores crises migratórias de todos os tempos. Diversos imigrantes, principalmente da África e Oriente Médio, saem de seus países por motivos de guerra, instabilidade econômica e perseguição política. Alguns países têm adotado uma política restritiva para a entrada desses imigrantes, que são entendidos como ameaças por parte da população. A estagnação econômica, a questão dos refugiados e o temor do terrorismo acentuaram a aversão e o medo de pessoas de culturas diferentes, em geral, estrangeiros, em diversas regiões do mundo. Intolerância, isolamento e cultura do medo. A coletividade e solidariedade dão lugar ao individualismo. Isso significa que o indivíduo está mais preocupado com as satisfações pessoais do que em pensar no coletivo. O imediatismo, por sua vez, retrata uma sociedade de pessoas que não se interessam em ouvir opiniões divergentes das suas. Ou seja, se há uma crença definida e pouca disposição para entender diferentes pontos de vista, há maiores chances de que comportamentos intolerantes sejam praticados. Intolerância às crises políticas e econômicas. Vivemos um período de recessão econômica e crise política que há muito não se via. A primeira que atinge diretamente a geração nascida entre o fim da década de 1980 e início dos anos 90. Exatamente a faixa etária que está ganhando protagonismo. As crises políticas e econômicas são mais comuns do que se parece. Entretanto, nessa em específico, o que mais se destaca é o fato de as pessoas estarem reagindo de forma mais agressiva à adversidade. O senso comum utiliza-se dos conflitos ideológicos para justificar esse momento hostil que estamos vivendo. Porém, só isso não basta como resposta. Quem está se fortalecendo nesse caos representativo são políticos e correntes que buscam o fortalecimento do individualismo como solução. Utilizam um discurso raso para pegar parcela da população que está enfraquecida pela crise e vê nesse ideal uma forma de se restabelecer. Prática comum a todas as correntes políticas. A mensagem do individualismo em uma sociedade fragilizada traz com ela um grande problema, pois abre margem na disseminação do conceito de que a diferença do outro não é algo comum. O diferente se torna um defeito, algo a ser combatido, e as únicas características que merecem respeito são as próprias ou as dos que seguem o mesmo caminho. Acredita que essa ascensão da intolerância é causada por uma cultura cada vez menos ligada ao diálogo. No processo de polarização política, o crescimento da extrema-direita tende a levar ao crescimento da extrema-esquerda e vice-versa.
E esses dois extremos, que pareciam tão distantes, acabam por se aproximar, unidos pelo fio da intolerância. Com o crescimento dos extremos, sobra pouco espaço para a negociação e o consenso. A impossibilidade do diálogo coloca em risco o próprio sistema político e a democracia, que pressupõe a convivência de ideais diferentes e a aceitação do outro. No limite, a intolerância representa a perda do que nos caracteriza como humanos e civilizados: a racionalidade, a empatia, a capacidade de se comunicar e resolver conflitos. Bem, galera, nós vamos ficar por aqui. Até mais, um abraço.